Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Porque Deus parece ter amado apenas os judeus do passado. E agora, se vocês obedecerem estritamente a minha voz e guardarem fielmente a minha aliança, então certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois toda a terra me pertence, e vocês mesmos se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Os mais de 2,5 milhões de pessoas que se reuniram aos pés ou ao redor do Monte Sinai numa manhã em 1513 a.C. eram um povo privilegiado. Não apenas viram a presença de Deus manifestada visualmente de forma aterrorizante, mas também ouviram que eles, dentre todos os povos da terra, haviam sido escolhidos por Deus para ser o seu povo, o povo santo, a sua possessão especial. Eles carregariam seu nome, manteriam sua adoração na terra e seriam governados por suas leis. Este povo, o povo de Israel, tornou-se assim uma nação santa. Esse privilégio seria deles desde que obedecessem todos os mandamentos e instruções que o Deus Todo-Poderoso lhes deu. De acordo O acordo ou pacto firmado no Monte Sinai era bilateral, visto que algo era exigido de ambas as partes. Da parte de Deus, ele faria dessas pessoas o seu povo e as abençoaria, desde que cumprissem a parte do acordo, e a sua parte era ser obediente a ele. Se não cumprissem a sua parte, ele não era obrigado a cumprir a sua. Quando Moisés desceu do topo do Monte Sinai e afirmou ao povo sobre os mandamentos de Deus, todos os presentes expressaram sua disposição de fazer o que ele exigia deles. Então Moisés veio, chamou os homens mais idosos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que Deus lhe havia ordenado. Depois disso, todo o povo respondeu unanimemente, dizendo: tudo o que Deus falou, estamos dispostos a fazer. Imediatamente Moisés levou as palavras do povo a Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 7 e 8. Visto que concordaram em ser obedientes, Deus passou a dar-lhes uma lei justa pela qual deveriam ser guiados. Esta era a famosa aliança da lei, ou a lei mosaica. Depois que o povo ouviu a lei e concordou em fazer tudo o que ela exigia deles, Moisés escreveu as palavras e aspergiu o documento escrito com o sangue de animais. Êxodo 14, capítulo 24, 3 a 8. Esse procedimento validou a aliança, isto é, a colocou em vigor e a tornou juridicamente vinculada, pois onde há aliança deve-se providenciar a morte do homem que faz a aliança, pois uma aliança é válida quando há vítimas mortas, visto que ela não dura enquanto o homem faz a aliança vive. Portanto, nem mesmo a aliança anterior foi inaugurada sem sangue, pois quando Moisés havia anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos touros e dos bodes com água, lã, escarlate e isopo e aspergiu tanto o livro como o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos impôs como um fardo. Hebreus, capítulo 9, versículos 16 a 20. Vítimas, animais, tornaram vítimas, animais tomaram lugar de Moisés, o mediador desse pacto. Desta forma, o sangue de animais substituiu seu próprio sangue na legislação do pacto, da lei e na sua efetivação.
Por meio de um acordo, um pacto, os israelitas tornaram-se uma nação de Deus como seu rei. Seus mandamentos foram seu conjunto de leis. Isso os tornou um povo único, totalmente diferente de todas as nações. Nenhuma outra nação na Terra tinha um relacionamento tão próximo com o Criador da humanidade. Eis que faço um pacto. Diante de todo o teu povo farei coisas maravilhosas que nunca foram criadas em toda a terra, nem entre todas as nações. E todos os povos entre os quais estás verão verdadeiramente a obra de Deus, pois é uma coisa terrível o que estou fazendo contigo. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Durante os anos que se seguiram a esta memorável assembleia no Monte Sinai, Deus realizou muitos milagres, segundo a Bíblia, para o povo. Não só seus sapatos e roupas não se rasgavam durante os 40 anos de perseguição no deserto, como também receberam milagrosamente alimento na forma de maná. Deuteronômio 29, 5 e Salmo 78, 24. Isso segundo a Bíblia. Nada disso nós temos comprovação, digamos, arqueológica ou de qualquer outra forma científica. Então, o que está escrito na Bíblia, crê quem quiser. Quando enfrentaram os exércitos de nações inimigas, Deus lutou por eles, dando-lhes a vitória. Isso está escrito na Bíblia. Ele os guiou a uma terra desejável e deu a eles como um território. Quer dizer, Deus mandou os israelitas invadirem terras que já eram ocupadas e dizerem: ó, essa terra agora é de vocês, manda embora quem era dono e vocês agora serão os donos. Foi isso que Deus fez. Manteve contato com eles por meio de profetas e lhes revelou eventos futuros. Segundo a Bíblia, estas e muitas outras maravilhas foram feitas por ele. Por centenas de anos, Deus reconheceu os israelitas como o povo santo, o seu povo escolhido, o povo retirado. Nenhum outro povo, durante esse tempo, desfrutou desta distinção única que Deus fez com o povo de Israel. Nenhum outro viu diante de seus olhos maravilhas que a nação de Israel viu ou ouviu, as coisas que aquela nação ouviu. Acaso algum outro povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouvistes e sobreviveu? Ou procurou Deus vir a tirar uma nação do meio da outra nação por meio de aprovações, por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de guerra, por meio de mãos fortes, por meio de braço estendido, por meio de grande terror, como tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito, diante dos teus olhos? De todas as famílias da terra, somente vós, outros, vos conheci. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33 e 34, e Amós, capítulo 3, versículo 2. Devido a essa história de favor divino, muitos cristãos acreditam que Deus está apoiando o retorno atual dos judeus à Palestina. Eles acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 veio de Deus. Eles também acreditam que nos últimos dias os judeus retornariam à sua terra natal em descrença em relação a Cristo, então se converteriam quando ele aparecesse. Não há apoio para esta visão na Bíblia. O próprio Jesus disse que os judeus não receberiam nenhum sinal, exceto de Jonas, que por partes de 3 dias esteve como alguém aprisionado em um túmulo. Eles receberam seu sinal quando Jesus foi ao túmulo e então ressuscitou no 3º dia. Visto que esta era o único sinal que lhes
seria dado e não os converteu, como se pode dizer que eles receberão outro sinal que realizará o que este primeiro sinal não realizou? Existem muitas profecias que falam do retorno dos judeus à sua terra natal, mas essas profecias não se cumprem no moderno Estado de Israel. Elas se cumpriram mais de 500 anos antes de Cristo, quando um remanescente judeu retornou da Babilônia para reocupar o local desolado de Jerusalém. Isto foi em 537 a.C., 70 anos depois de Jerusalém ter sido transformada em um monte de ruínas pelos poderosos exércitos babilônicos. Vale ressaltar que sua terra não teria sido devastada pelos invasores pagãos se tivessem cumprido sua parte no acordo feito no Monte Sinai. Eles não cumpriram a promessa de fazer tudo o que Deus havia ordenado. Repetidamente violaram as leis divinas que os governavam. Mas, embora fossem frequentemente punidos com a entrega aos seus inimigos, não mantiveram sua adoração pura e imaculada ao Deus verdadeiro. O desastre que os orgulhou nos 70 anos de desolação babilônica de Jerusalém e Judá foi predito com muita antecedência pelo profeta Jeremias, que disse: E o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, ainda que não tenhais ouvido, nem inclinados os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos, peço-vos, cada um dos seus maus caminhos e da maldade das vossas ações, e habitareis na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de eternidade a eternidade. E não andareis após outros deuses para os servires e para vos prostrardes diante deles. E não me provocareis a ira com as obras das vossas mãos, e não vos farei mal. Contudo, não ouvistes, diz o Senhor, para me provocardes a ira com as obras das vossas mãos, para vosso próprio mal. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e trarei. Eu vos destruirei totalmente contra essa terra, contra todos os seus moradores e contra todas as nações ao redor dela, e os destruirei totalmente e farei deles um objeto de admiração, de assobio e de desolação perpétua. E toda essa terra se tornará uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias capítulo 25. Quando esse período de desolação terminou, um remanescente dos judeus retornou à sua terra natal para reconstruí-la. Como Deus havia mantido a terra livre de habitantes humanos e animais domesticados, eles retornaram ao seu território desabitado. Mas este não é o caso com o movimento moderno dos judeus na Palestina. Nem há paralelo em sua motivação para o retorno. O renascente que deixou a Babilônia não retornou em descrença, mas sim em fé. Eles eram dedicados à adoração a Deus e queriam restabelecer em sua terra natal desolada. No entanto, este não é o caso com os retornados modernos. Eles não vão à Palestina para reviver a adoração imaculada a Deus ou para reconstruir seu templo. Mesmo que quisessem reconstruir o templo no local divinamente designado, não poderiam fazê-lo, pois ali se ergueu uma mesquita muçulmana. Eles não possuem um sacerdócio autorizado. A destruição dos registros genealógicos em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, impossibilita que os judeus modernos estabeleçam o sacerdócio araônico para o exercício dos deveres sacerdotais exigidos pela lei mosaica.
A República de Israel estabeleceu sua existência dos poderes deste mundo e buscou ser reconhecida por eles. Tornou-se parte do sistema mundial de coisas. E isso é contrário às instruções que Deus deu aos antepassados de Israel. Ele lhes disse para não buscarem ajuda no Egito, que é um símbolo do mundo. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e confiam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muitos fortes, mas não atendem para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Isaías 31, versículo 1. Em vez de depender de carros e cavalaria, o moderno Estado de Israel está se apoiando em tanques, aviões a jato, colunas motorizadas e similares. Ignora o propósito de Deus de dominar essa terra por meio do seu próprio governo, do rei que ele escolheu. Assim como Israel rejeitou aquele rei no primeiro século e escolheu César, Israel o rejeita neste século XXI. Portanto, é um erro pensar que o retorno atual dos judeus à Palestina tenha o apoio de Deus. Quando a nação de Israel falhou em aproveitar a oportunidade final de Deus para obter sua aprovação e se tornar um reino de sacerdotes, ele os rejeitou. Os israelitas não podiam mais contar com seu favor como o povo escolhido de Deus. Eles falharam em cumprir o acordo nacional feito no Monte Sinai. Eles deixaram de manter a adoração imaculada a Deus e, em vez disso, permitiram que as tradições e as filosofias humanas a corrompessem. Eles não receberam aquele que Deus havia prometido enviar, mas o rejeitaram e aceitaram César em seu lugar e instigaram sua morte violenta. Por essas razões, eles foram rejeitados e não eram mais a nação santa de Deus. Sua casa material de adoração foi abandonada por Deus, exatamente como Jesus disse que seria. Jerusalém, Jerusalém, assassina dos profetas e apedrejadora dos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vejam, a casa de vocês ficou abandonada. Mateus 23, 37 e 38. A prova de que eles haviam sido deixados para trás veio com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ocasião em que o templo foi destruído pela última vez. A adoração a Deus não poderia mais ser realizada no local que ele havia escolhido e da maneira especificada na aliança da lei. Em 336 d.C., o imperador romano Adriano dedicou um templo a Júpiter Capitolino no local do templo. E então, em 691 d.C., Abd al-Malik construiu uma mesquita maometana no local. Essa mesquita, o domo da rocha ainda permanece. Deus concebeu seu favor a uma nação composta não de israelitas carnais, mas de israelitas espirituais. É isso que diz o Novo Testamento e Paulo. Esses manifestam a fé de Abraão, uma fé que o Israel carnal não demonstrou. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão e têm maior direito às promessas feitas a Abraão do que os homens que apontam para os laços carnais com aquele patriarca. Todavia, não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os que procedem de Israel são verdadeiramente israelitas, nem são todos filhos por serem descendência de Abraão, mas aquele que será chamado teu descendente será por meio de Isaque. Isto é, os filhos na carne não são verdadeiramente filhos de Deus, mas os filhos por meio da promessa são contados como descendência. Isso em Romanos capítulo 9, 6, 8.
Isso significa que os judeus naturais não podem apontar conexões carnais com Abraão como a prova de que são descendência de Abraão. Lembre-se de que Ismael era filho de Abraão, segundo a carne, mas foi rejeitado. Fica claro então que é necessário mais do que laços carnais e a circuncisão carnal. Isso segundo Paulo. Deve-se haver fé e circuncisão do coração. Tudo Paulo. Moisés deixou isso claro quando disse: e devem circuncidar os prepúcios de seus corações e não ser de pura cerviz. O apóstolo Paulo comentou sobre o mesmo ponto, pois não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e a sua circuncisão é do coração pelo Espírito e não por um código escrito. Romanos capítulo 2, versículo 28. A nova nação que leva o nome de Jeová, de Deus, passou por esse tipo de circuncisão. Seu povo é judeu no verdadeiro sentido da palavra, pois traz louvor a Deus por meio da sua fé e obediência. Eles são um contraste direto com Israel carnal, que seguiu um proceder de desobediência e teimosia desde que deixou o Monte Sinai. Deus começou a escolher homens para esta nova nação em 29 depois de Cristo. Hoje, apenas um remanescente da nação ainda vive na terra. Durante 7 anos após Cristo ter iniciado seu ministério cristão, o convite para se tornarem membros dessa nação de israelitas espirituais foi estendido exclusivamente aos judeus carnais. Devido ao respeito colocado em seu nome acima dos judeus naturais e as promessas que ele havia feito aos seus antepassados, Deus deu aos judeus a primeira oportunidade de se tornarem filhos espirituais de Abraão. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Como o convite lhes foi estendido por meio de Cristo, sua fé foi posta à prova. Se tivessem fé nas promessas de Deus dadas por meio de Moisés e dos profetas, aceitariam Cristo como ele era. Eles o reconheceram como o grande profeta de Deus, que Deus disse que viria quando prometeu a Moisés: eu lhes ressuscitarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e verdadeiramente porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, verso 18. Cristo lhes disse claramente: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João capítulo 5, versículo 46. Mas a nação judaica não exerceu a fé necessária. Aqueles nessa nação, com sua autojustiça, acharam que poderiam obter o favor e as bênçãos de Deus por meio das obras da lei. Sua autojustiça os cegou para o fato de que Abraão recebeu a aprovação de Deus por causa da sua fé. É a fé que traz justificação aos olhos de Deus, não as obras da lei. Além disso, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, pois o justo viverá pela fé. Por que, então, a lei? Ela foi acrescentada para tornar manifestas as transgressões até que viesse o descendente a quem a promessa foi feita. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mas quando o descendente prometido apareceu, a nação se recusou a recebê-lo, apesar dos milagres que ele realizou diante dos olhos deles e das palavras de sabedoria que ele proferiu. No entanto, um remanescente da nação exerceu fé. Estes que o fizeram foram os primeiros a se tornarem israelitas espirituais e os primeiros a serem introduzidos em uma nova nação ou acordo com Deus.
Foi uma aliança que substituiu a aliança feita no Monte Sinai, dada aos israelitas como guia até a chegada da semente prometida. Jeremias predisse que esta nova aliança seria diferente. Em vez de ser escrita em tábuas de pedra, seria colocada nos corações. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Remanescente da nação judaica que exerceu fé foi introduzido nesta nova aliança. Aqueles desde remanescente experimentaram a circuncisão de coração. O desejo de seus corações era obter a Deus em tudo o que ele exigia deles. Eles tinham uma motivação interior que os levava a fazer o que era certo aos seus olhos. Como o conhecimento preciso que haviam adquirido da palavra escrita de Deus e com esse desejo de fazer a vontade de Deus, eles não precisavam mais de uma lei cheia de mandamentos negativos dizendo-lhes o que não deveriam fazer. Portanto, quando a nova aliança foi inaugurada no Pentecostes em 33 depois de Cristo, a antiga aliança dada a Moisés o sinal não era mais vinculada para eles. Ela havia sido abolida. Cristo havia completado o seu propósito. Assim como aconteceu com a antiga aliança, aconteceu com a nova aliança. Era preciso um sacrifício para validá-la. No entanto, ela foi validada com algo melhor do que o sangue animal. Foi validada com o sangue vital perfeito de Cristo. Isso tornou a nova aliança superior à antiga. Era superior também porque tinha um sacerdócio superior, um mediador perfeito e promessas superiores. Mas agora Jesus obteve um serviço público tanto mais excelente, de modo que ele é também mediador de uma aliança correspondentemente superior que foi legalmente estabelecida com base em promessas superiores. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, essas pessoas trazidas a essa aliança são o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira semente de Abraão. A promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis capítulo 22, versículo 17 e 18, aplica-se a eles e não aos descendentes carnais de Abraão, que como nação não ouviram a Deus e não demonstraram a fé e a obediência daquele patriarca. A promessa prediz como eles seriam associados à principal semente de Abraão, Cristo Jesus, como uma família real. Como não era da vontade de Deus revelar nos dias de Abraão o número de pessoas que formariam o Israel espiritual, ele o deixou como um número indefinido. Não foi revelado. Ele disse: certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. Assim como as estrelas e a areia não podem ser contadas, o Israel espiritual era incontável porque Deus ainda não havia revelado o seu número. Somente após a inauguração da nova aliança, esse segredo foi revelado. O número está registrado para nossa informação em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Ali os israelitas espirituais são descritos e retratados com a principal semente, Cristo Jesus, no Monte Sião celestial. E olhai, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na testa escrito o nome dele e o nome de seu pai. Assim, o Israel espiritual consiste em apenas 144 membros sobre o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Somente esses são introduzidos na nova aliança e foram uma nova nação que leva o nome de Deus. O favor de Deus agora repousa sobre esta nova nação e não sobre o Israel natural. Mas a rejeição da casa nacional, culto judaico, não significa que os judeus individualmente não possam entrar no favor de Deus. A rejeição daquela nação não significou a rejeição de todos os indivíduos dentro dela,
pois um remanescente da nação exerceu fé e foi introduzido na nova aliança. Romanos capítulo 9, versículo 27. Assim como esses remanescentes obtiveram o favor de Deus exercendo fé nele e em seu Filho, os judeus individualmente hoje podem obtê-lo pelos mesmos meios. Eles devem reconhecer que Deus substituiu a antiga aliança da lei por uma nova aliança, melhor ainda. Devem reconhecer seu sacrifício superior à humanidade de Cristo e que o pecado herdado de Adão é permanentemente purificado por seu sangue. Deve reconhecer Cristo como o Rei designado por Deus e o Israel espiritual como o verdadeiro Israel de Deus. Em outras palavras, os judeus individualmente podem obter o favor de Deus da mesma forma que os não-judeus. Em vista do que consideramos, é evidente que Israel carnal não ocupa uma posição favorável aos olhos de Deus. Em vez de ser sua nação santa, ele o rejeitou, abandonou por causa da sua teimosia, desobediência, rejeição aos seus atos de benevolência. O Israel que ocupa uma boa posição aos seus olhos é o Israel espiritual, porque aqueles escolhidos para formar o Israel espiritual demonstraram a fé e a obediência de Abraão. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão. Portanto, não é o Israel carnal, mas todo o Israel espiritual que será salvo. Aqueles que compõem são aqueles que recebem a bênção de ser a possessão especial de Deus, um reino de sacerdote e uma nação santa. Tudo isso representando a teologia. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.